Shalom, homens de honra, 3 de agosto. A chave que faltava para você acessar o seu milagre. Nosso devocional é esse aqui, ó. Conversas secretas com meu Pai Celestial, do bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Vamos lá então para o versículo do dia 3. E consultou Davi o Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-o, porque de certo o alcançarás e tudo libertarás. 1 Samuel 30, verso 8. O que quer dizer para mim e para você esse versículo? O primeiro pedacinho do versículo é o quê? E Davi consultou o Senhor. Antes de agir, Davi buscou a direção de Deus, olha lá. E antes de eu e você agir, nós temos que buscar a direção dele também. Hoje, esse primeiro pedaço do versículo quer dizer o quê? Muitas pessoas procuram um milagre, mas esquecem de buscar primeiro a direção de Deus, olha lá. Muitas das vezes até eu e você esquece de buscar a Deus, a direção dele. Mas a gente quer um milagre para mim e para você. A chave que faltava não era correr mais, mas parar para ouvir a voz do Senhor. Lá. Às vezes temos que parar e você, no nosso dia a dia, e consultar a voz dele. Amém? Segundo pedacinho do versículo: perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei. Davi apresentou suas dúvidas e esperou a resposta de Deus. Eu e você temos que apresentar nossas dúvidas para o nosso Pai também. Porque é Ele que tem a resposta para mim e para você. E temos que esperar a resposta dele também. Às vezes a resposta dele não vai ser imediata. Hoje, quer dizer o que esse segundo pedaço do versículo? A fé não elimina a necessidade de perguntar a Deus. Olha lá. O milagre começa quando colocamos nossos planos diante do Senhor e permitimos que Ele direcione nossos passos. Então a fé ela não vai eliminar nossas necessidades de perguntar ao nosso Pai. E o milagre começa quando? Colocamos nossos planos diante do Senhor, do nosso Pai. Temos que colocar nossos projetos, nossas finanças, tudo na mão dEle. Todas as áreas da nossa vida temos que colocar na mão dele. Que o plano é dele. Ele que vai dar direção para mim e para você. Nos nossos passos. O que nós devemos fazer no dia. É ele que vai direcionar. Terceiro pedacinho do versículo. Persegue-a. Depois da direção, veio a ordem para agir. Então, depois que ele teve a direção do pai, ouviu a voz do pai Davi, o que ele fez? Ele foi agir. Porque ele estava preparado para agir. Deus já tinha dado a direção para ele. O Senhor já tinha dado a direção para ele agir. As diretrizes. E ele foi. Hoje, o milagre exige o quê? Obediência. Deus revela o caminho, mas cabe nós dar os passos que ele ordena lá. É dar o primeiro passo que ele está falando para mim e para você dar. Temos que ser obedientes, eu e você. Quanto mais obediente nós formos, melhor para mim e para você. Fé sem obediência não produz resultado que Deus deseja lá. A fé sem obedecer não adianta nada. Nós não vamos ter resultado. Nós podemos ter fé, mas não ter obediência, nós não vamos colher o resultado que o nosso Pai tem para mim e para você. Davi só colheu esses resultados porque ele foi na fé. Ele teve fé. Colocou o problema dele no Senhor. O Senhor deu diretrizes. Ele foi obediente. Por isso que ele teve o resultado. Quarto, porque certamente alcançarás e sem falta recuperarás tudo. Deus não apenas deu uma ordem, mas também uma promessa de vitória e restauração. Olha lá. Ele não deu só vitória para Davi. Ele deu uma ordem para Davi. Vai lá e age.
Você já ouviu minha voz, agora vai lá e age. Você foi obediente, vai lá e age. E o que teve? Ele teve a vitória e a restauração. Hoje, esse quarto pedacinho do versículo quer dizer o quê? Quando caminhamos na direção de Deus, podemos confiar em suas promessas, olha lá. Temos que caminhar na fé, na obediência. Confiar no Senhor, que as promessas minhas e suas vai vir. Ele é poderoso para restaurar aquilo que parecia perdido, no tempo e na maneira dele, olha lá. É no tempo dele, do jeito dele. É na hora dele. Eu e você ainda fica angustiado, fica ansioso. Não podemos. Temos que ter fé e obediência, como Davi fazia. A conclusão. A chave que faltava para acessar o seu milagre é buscar a direção de Deus e obedecer a sua voz. Olha lá, obediência de novo. Nós temos que obedecer a voz do nosso Pai. Davi não recuperou tudo porque era forte ou experiente, olha lá. Mas porque primeiro consultou o Senhor e depois obedeceu, olha lá. Eu e você também. Para nós conquistarmos as nossas coisas, temos que colocar tudo no pé dele. Consultar ele primeiro. Obedecer ele. Nós não precisamos ter experiência e ter fortaleza. Nós temos que obedecer. Ter a fé junto com a obediência. Da mesma forma, quando buscamos a Deus antes de agir e seguirmos sua direção, abrimos caminho para ver seu agir em nossa vida lá. E você tem que abrir esse caminho, essa direção, para ele agir em mim e em você. Mas como? Tendo obediência e fé. Como Davi fez, colocou para ele, expôs o problema que ele estava tendo. É isso. E ele restaurou. Ele deu a vitória para Davi, vai dar a vitória para mim e para você. Temos que buscar ele antes de nós agirmos. Eu e você às vezes está agindo antes de consultá-lo. Temos que consultá-lo primeiro antes de agir. É o processo. Não podemos pular o processo. Vamos então para a mensagem central nossa devocional do dia 3. Qual que é o título, Alexandre? A chave que faltava para você acessar o seu milagre. Você já se encontrou em um momento no qual parece que todas as suas batalhas e esforços foram em vão? Talvez você tenha investido seu tempo, recursos e energia para ajudar outras pessoas, treinando, apoiando, mas no fim, a sensação que resta é de solidão e frustração. É exatamente nesse cenário que Davi se encontrou, no versículo que eu acabei de ler para nós. Após perder tudo e ver o seu povo em pranto, ele buscou a presença de Deus, vestindo a estola sacerdotal, o símbolo da sua conexão direta com o Criador. Olha lá. Ele foi buscar o Senhor para salvar o povo, que estava com medo, estava em pranto. Ele foi na presença do Senhor. Para quê? Para dar estratégia para ele salvar o povo. E ele foi vestido com o quê? Com a estola sacerdotal. E o que é essa estola sacerdotal? É o símbolo da conexão direta com o Criador. Eu e você temos que vestir essa estola sacerdotal também. Para ter conexão direta com o Criador, com o nosso Pai. Muitas vezes, passamos por fase em que todas as promessas que recebemos parecem estar presas no campo do intelecto, sem manifestação no mundo real. Davi estava ali, com o coração desfalecido, diante de uma promessa que parecia longe de se cumprir. Sentia uma frustração por ver os dias passando, os problemas aumentando e nenhuma solução aparente. Eu e você também, às vezes, nos deparamos com isso aí. Com essa frustração que Davi estava passando, com a solução que não estava tendo resultado imediato. Talvez você também esteja carregando o peso de uma conta bancária negativa, que você não consegue sair dela.
uma doença inesperada que veio de repente, ou um conflito familiar que parece não ter fim. Mas assim como Davi, eu e você, é nesses momentos que somos chamados para nos levantar e buscar novamente a Deus. Olha lá. É no momento do caos que nós temos que se levantar. Não só na alegria, na tristeza também temos que nos levantar. Mesmo sem uma estratégia detalhada. Deus diz para Davi, e está dizendo para mim e para você também: persegue, porque certamente alcançarás. Alcançarás o quê? A vitória, a restauração. Por isso que temos que perseguir. Ele não nos dá todos os passos, apenas a direção e a promessa de vitória. Olha lá. Ele não vai dar todos os passos para mim e para você. Nós vamos ter que descobrir. Vamos ter que desvendar. Ele só vai dar o que para nós? A direção e a promessa da vitória. Ele não vai dar derrota para mim e para você. Dependendo do caos que nós estamos passando. A chave para o milagre de Davi foi a sua generosidade ao ajudar um homem ferido. Alguém que ele poderia facilmente ter ignorado. Esse homem, que parecia insignificante, era a chave para a sua vitória lá. Um homem que estava fora do contexto. Esse cara que ele ajudou, esse homem, foi a chave para a vitória dele. Foi a chave para a vitória dele. Muitas vezes, a resposta para os nossos milagres vem de onde menos esperamos. Olha lá. Davi menos esperava desse homem e a vitória foi a chave para ele. A chave da vitória foi esse homem. Quando ele menos esperava esse homem, eu e você também temos que encontrar alguém que menos esperamos dele. É esse cara que vai dar a vitória para nós. Deus coloca em nosso caminho pessoas improváveis, e é por meio de generosidade e da compaixão que acessamos as respostas que tanto buscamos. Olha lá. Compaixão. Generosidade. Eu e você temos que ter mais isso. Compaixão e generosidade. Que ele vai colocar no nosso caminho a pessoa certa, que nós menos esperamos para nos ajudar. Amém? Essa é a mensagem central do nosso devocional. Por gentileza, vocês que estão na live, quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas, que alguém vai precisar dessa live. Amém? Quero agora, por gentileza, que vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração do nosso devocional. Senhor, ajude-me a confiar nas suas promessas, mesmo quando tudo ao meu redor parece perdido. Dê-me força para perseguir aquilo que parece impossível, sabendo que o Senhor está comigo em cada passo. Que eu possa ser generoso e compassivo, mesmo nos momentos de dor, pois sei que o Senhor sempre tem um propósito maior para cada situação. Amém. Pode abrir os olhos. Ele tem sempre um propósito maior para cada situação. Temos que perseguir aquilo que parece impossível. Para mim e para você, temos que perseguir. Como Davi fez. Ele vai colocar as pessoas certas no caminho nosso, para nos ajudarmos. Ajude eu a confiar e você a confiar nas suas promessas, na promessa dele. Quando tudo ao meu redor e ao seu redor está perdido. Dê-me força para perseguir aquilo que parece impossível. O Senhor está comigo em cada passo, está com você também a cada passo. Mesmo no momento de dor, nós temos que saber que Ele está conosco, comigo e com você. Amém? Isso que fala a nossa oração. Nosso devocional fala para nós lermos 1 Samuel 30, capítulo inteiro. Vocês vão ler depois aí, mas o título do capítulo 30 de 1 Samuel é o quê? Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Vamos lá então. Alexandre, o que é Ziclag? Ziclag não era uma pessoa, mas uma cidade. Ela foi dada a Davi pelo rei filisteu Aquis.
Está lá em 1 Samuel 27, versos 5 a 7. Quando Davi fugia da perseguição de Saul, porque Saul queria matar Davi, ali Davi viveu com seus homens e suas famílias, fazendo de Ziclag sua base e lugar de descanso. Olha lá. Ele fez essa cidade lugar de descanso para ele. E a base dele. E ela foi dada a Davi pelo rei filisteu, Aquis. Em 1 Samuel 30, enquanto Davi e seus homens estavam fora, os amalequitas invadiram a Ziclag. Invadiram Ziclag, a cidade. Eles invadiram, porque Davi estava fora. Incendiaram a cidade e levaram cativos as mulheres, os filhos e todos os bens. Olha lá. Queimou a cidade inteira. Foi nesse cenário de perda total que Davi buscou o Senhor. Recebeu direção e recuperou tudo. É o que eu falei no 1 Samuel 30, verso 8, no versículo do nosso devocional. Foi nesse cenário de perda total que Davi buscou o Senhor. E eu e você também temos que buscar Ele. Quando nem nós acreditamos em nós mesmos, temos que buscar Ele. Porque Ele que vai dar a direção para nós, Ele que vai dar a força, como deu para Davi. E nós vamos recuperar tudo, como Davi recuperou Ziclag, a cidade. Imagine sua cidade destruída. E Deus colocou você para recuperá-la, como colocou Davi. Você acha que só com a sua força você ia recuperar a cidade? Negativo. Negativo. Você tinha que buscar o Senhor para dar força para você recuperar a cidade e restaurar ela. Hoje, o que significa para nós? Ziclag representa o lugar onde enfrentamos grandes perdas, olha lá. Crises e momentos em que parece que tudo foi destruído. Então, Ziclag para nós hoje significa isso. As grandes perdas que eu e você está tendo. As crises que nós estamos passando em momentos difíceis. Que parece tudo destruído, mas para Deus não tem nada destruído. Cabe nós fazermos a nossa parte, procurá-lo mais, colocar nossas aflições no pé dele, que ele vai dar direção para mim e para você. Ele vai nos restaurar e vai nos recuperar. Como fez com Davi, deu força para ele restaurar a cidade. Mas também representa o lugar onde Deus pode transformar dor em restauração, olha lá. Daquela cidade que estava em dor, em prantos, o caos, ele reconstruiu, restaurou e transformou. Davi fez isso aí, mas com ordem de quem? Do Senhor, porque ele foi buscar o Senhor. Ele foi buscar o Senhor, por isso que ele conseguiu restaurar a cidade. Foi em Ziclag que Davi descobriu que, quando buscamos a direção de Deus, olha lá, o fim de uma história pode se tornar o começo de um grande milagre. Olha lá. Eu e você estamos, às vezes, enfrentando esse Ziclag, essa cidade destruída em nós mesmos, nossa família, nosso casamento, nossas contas bancárias, que a gente não consegue sair da dívida. É Ziclag que está falando aqui. Temos que buscar a direção de Deus. Deus vai dar direção, Deus vai dar força, como deu para Davi. Ele vai restaurar sua conta bancária, vai ficar positiva. Ele vai restaurar sua família, vai estar tudo em ordem. Só que nós temos que fazer a nossa parte. Para o milagre vir para mim e para você. Como veio para Davi, a vitória. Como que eu e você quer a vitória de Deus, sendo que nós não estamos nem buscando Ele? Como que nós vamos querer nosso milagre, se nós não estamos nem buscando a Ele? Não faz sentido, a conta não fecha. Temos que buscar o Senhor sempre, de todo o coração, para que nossos milagres venham, para que nossa vitória venha, para que nossa restauração venha. Temos que obedecer e andar na fé, para que tudo isso aconteça. Se Davi não tivesse fé, não tivesse procurado o Senhor, ele não tinha reconstruído a cidade de Ziclag.
Primeiro ele procurou ao Senhor, antes de tudo. Senhor, o que eu faço com essa cidade que está destruída? Me dê forças para restaurá-la. A cidade onde eu me tive como base foi destruída porque eu tive que sair, foi destruída. Foi dada por Aquis, o rei. Ele me deu essa responsabilidade de administrar essa cidade. E agora ela está destruída. O que faço? Me dê estratégia, me dê direção, me dê força. E o Senhor deu para ele. Deu as estratégias, ele agiu e foi obediente. E teve fé no pedido que ele estava fazendo. Eu e você às vezes está tendo menos fé. Por isso que o milagre não está vindo. Estamos sendo menos obedientes. Aliás, estamos sendo desobedientes. E ainda a gente quer ver nosso milagre. Não vai chegar, irmão. Não vai chegar. Não vai chegar. Não vai chegar. A conta não vai fechar. Não podemos. A partir de hoje temos que ser obedientes. Caminhar na fé. Que a vitória vai vir para mim e para você. Independente da situação que você está. Deus está falando conosco aqui. A palavra está falando. Ziclag, uma cidade destruída. Imagina a sua cidade destruída. E você tem que restaurar ela. Essa cidade representa o quê? Sua família. Seu cônjuge. Seu filho. Que às vezes seu filho está na droga. Você, que às vezes está na bebedeira. Você, Ziclag. Deus está te chamando para a restauração. Tem que procurar mais o Senhor para ser restaurado, para ser recuperado. Para que a vitória chegue para você, para sua família, para os seus filhos, enfim. É você primeiro, depois os outros. Ziclag foi o cenário da maior crise de Davi. Ziclag foi a maior crise que ele teve. Mas também o lugar onde Deus revelou que ainda havia restauração. Ainda Deus provou para ele que tinha restauração naquela cidade, mesmo no caos que estava. E ele está provando para mim e para você também que tem restauração você. Sua família, seus filhos. Tem restauração. Para Deus nada é perdido. Quem se perde é nós. Porque a gente não confia nele. Não anda na fé com ele, não anda na obediência com ele. E ele está te chamando que ainda dá tempo. Dependendo da idade que você tem, irmão. O lugar da sua maior dor pode se tornar o lugar do seu maior testemunho. Essa cidade para Davi que ele recuperou virou testemunho para os outros. Como a sua vida recuperada vai ser testemunho para muita gente. Se você saiu da droga, você vai ser testemunho para os drogados. E para as outras pessoas ao seu redor. Se você saiu da bebedeira, você vai ser testemunho para os outros que estão bebendo. Que não consegue sair. Se você não consegue sair da sua situação financeira, essa situação financeira sua vai ser testemunho. Porque Deus colocou você para sair dessa situação. Porque você colocou no pé dele. Todas essas situações que eu acabei de citar. Se o seu casamento está destruído, vai ser reconstruído. Porque você colocou o problema no pé dele, ele te deu a direção. Ele te deu as diretrizes, como você deveria agir com a sua esposa, para recuperar. Se a sua família está destruída, ele colocou você aí para você recuperar a sua família. É isso, pessoal. Ziclag está ao nosso redor também, essa cidade. Só que sem a força dele, nós não conseguimos vencer. Não conseguimos ser transformados. É isso que está falando a palavra para nós hoje. Essa é a explicação de Ziclag. Não era uma pessoa, era uma cidade. Mas a gente coloca sobre nós, Ziclag, essa cidade sobre mim e você. Porque às vezes nós estamos destruídos. E Deus não quer o certinho, Ele quer o improvável. Como colocou esse homem para Davi também, que falou no nosso texto principal. Apareceu esse homem no contexto para ajudar Davi. E ele vai colocar as pessoas certas no nosso caminho também. Só que nós temos que fazer a nossa parte. Ele colocar as pessoas certas. Amém?
Ele fala para nós lermos 1 Samuel 30, o capítulo todo. Mas eu trouxe um resumo para nós aqui. Depois vocês leem na sua casa. 1 Samuel 30, no dia 3 de agosto. Primeiro pedacinho do versículo, está no verso 1 a 6. A crise revelou a necessidade de Deus. A crise revelou a necessidade de Deus. Deus encontrou Ziclag, destruído e suas famílias levadas cativas. Seus próprios homens ficaram tão abalados que desejaram apedrejá-lo. Mesmo em meio ao sofrimento, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Eu e você tem que se fortalecer nele também. Só ele vai dar força para mim e para você. Só ele. Só o nosso Pai. Hoje, esse primeiro pedacinho do versículo quer dizer o quê? As maiores crises podem se tornar o início dos maiores milagres, olha lá. As maiores dor minha e sua vai ser os maiores milagres que Deus vai fazer na nossa vida. Quando tudo parece perdido, a primeira chave é buscar força em Deus. E não no desespero. Nós não podemos ficar desesperados. Até isso Ele vai fazer conosco, se nós buscarmos Ele. Ele não vai deixar nós desesperados. Ele vai fazer a gente até refletir o que está acontecendo no meio do caos, para resolver o problema, para dar vitória, para o milagre chegar para mim e para você. Isso é obediência. Assim que buscarmos, Ele vai deixar nós sem desespero. Isso é obediência, temos que ouvir a voz dele. Porque se a gente entrar em desespero, acabou. Aí nós somos derrotados. Pelo desespero, que está falando aqui no primeiro versículo. Então até isso ele não vai deixar nos atingir, o desespero. Porque nós procuramos ele. Ele vai dar direção. Nós vamos ter que estar em obediência. Para que a gente não caia no desespero, no meio do caos. Não caia em aflição. Amém? Então é isso. Segundo pedacinho do versículo, de 1 Samuel 30, depois vocês leem aí. Eu estou esmiuçando ele aqui. Segundo pedacinho do versículo está onde? No verso 7 a 8, do capítulo 30 de 1 Samuel. A direção de Deus abriu o caminho. Esse é o pedacinho do versículo. Antes de agir, Davi consultou ao Senhor. Deus respondeu que ele deveria perseguir o inimigo e prometeu que recuperaria tudo. Então, para ele recuperar aquela cidade de Ziclag, que eu acabei de falar agora, a explicação daquela cidade, que não era uma pessoa, é uma cidade, só que às vezes nós estamos passando essa mesma dificuldade dessa cidade em nós, na nossa casa, em nós mesmos, até ao nosso redor. O que Davi fez primeiro? Antes de agir naquela cidade, ele procurou o Senhor. Porque o Senhor deu direção para ele. Deu estratégia para ele levantar aquela cidade que estava no caos. Deus respondeu que ele deveria perseguir, olha lá, o inimigo. E prometeu que recuperaria tudo. Às vezes o inimigo meu é a aflição, é a angústia, é o desespero. Ele está querendo que a gente tire isso aí de nós. Para a gente recuperar nossa família, nossos filhos, nossos familiares. É eu e você que vai recuperar. Porque nós estamos na caminhada. Ele quer que a gente persegue. Ele está dando estratégia. Temos que ser obedientes. E ter fé. A fé e a obediência caminham junto. É só isso que ele está querendo de mim e de você, como fez com Davi. Davi teve a fé, teve a obediência, procurou o Senhor e recuperou a cidade inteira. Porque aquela cidade ele ganhou do rei Aquis. E a responsabilidade daquele povo era dele, de Davi. Foi numa saída que ele teve com o povo dele que a cidade foi destruída. E às vezes nossa casa está destruída. Nosso casamento. E Deus está falando para mim e para você que no meio do caos ainda tem restauração. Só que bastamos nós procurarmos Ele. Para Ele dar direção como deu para Davi, para nós.
nos dias de hoje. Às vezes sua conta financeira está negativa, ele quer que você fique positivo a sua conta. Não quer que você fique só negativo. Só que se a gente não procurar ele, como que nós vamos sair do negativo? Como que nós vamos recuperar nosso casamento se a gente está distante do Pai? Não tem como. Não tem como. Temos que estar alinhados com ele para que todas as áreas da nossa vida prosperem. Está falando aqui. É isso. Vamos colocar Ziklag, aquela cidade, em nós, nos dias de hoje. Ele não quer que sua vida e a minha fique destruída. Ele não quer. Temos que procurar o Senhor como Davi fez. Ele que vai dar direção, ele que vai dar estratégia. Só que temos que andar na fé e ser obediente. Para que o milagre meu e seu venha. As promessas minhas e sua venham. Seu filho tem que ser obediente com você, não tem? Você que é pai ou mãe? Eu falo isso toda live, eu falo. Dou esse exemplo. Como que você quer que seu filho seja obediente com você, mas você não está sendo obediente com o pai? O pai que fez seu filho, o pai que fez seu avô, o pai que fez seu pai. Quem que é o pai, Alexandre? Deus. Como é que ele me fez? O coração da sua mãe, lá no ventre da sua mãe, ele já te fez lá. E ele já sabia o que tinha aqui fora. Como ele sabia que ia ter para o seu pai, ia ter para o seu avô, ia ter para os seus parentes. Ele conhece todo mundo, nosso pai. Porque ele criou o mundo, ele nos criou. Quando o coração bate, nem o médico sabe que cor você vai sair. Nem o olho seu ele não sabe. Mas Deus sabe. E você não sabe que Deus sabe, porque você não sabe nem qual é o órgão primeiro que é batido no ventre da sua mãe. É o coração. Por isso que ele quer nosso coração. A Bíblia fala que ele quer nosso coração. Ele não quer mais nada, meu e seu. Ele só quer nosso coração aberto para ele, transformado. Transforme de todo o seu coração, fala a Bíblia. Transformação vem de todo o seu coração. Porque é o primeiro órgão que é batido. Se você for transformado pelo coração, sua mente é renovada, sua audição é renovada, sua visão, sua fala, seu olfato, seu tato. Tudo vem do coração. Tudo vem do coração. Sua saúde, você que está com dor, alguma coisa, vai sair. Porque seu coração está bem. Seu coração está firme na rocha, está com ele. Tudo. Ele vai transformar a sua vida toda, não vai transformar meia vida. Ele não fez meio coração no ventre da sua mãe, ele fez todo o coração. Por isso que ele quer só esse órgão nosso. Porque ele sabe que se o coração for transformado, todos nós vai ser transformado, até a fisionomia vai mudar. Vai mudar, irmão. Mudou eu, que sou improvável, falando para vocês aqui. Me mudou. Pessoal na live que está aqui que me conhece. Me mudou. Você acha que era para mim estar aqui falando para vocês isso aqui? Eu sou improvável falando isso. E um pouquinho que eu sei. O improvável está falando para vocês isso aqui. Nem eu acreditava em mim mesmo. E estou aqui hoje. Falando para vocês. O pouquinho que eu sei. Deus quer a transformação do coração nosso, pessoal. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Que está falando em 1 Samuel 30 para nós hoje aqui, no capítulo 30. Pois vocês leem aí. Fala da cidade de Ziklag. O rei Aquis deu para ele. Saiu, foi destruída. Imagine sua cidade destruída. E Deus falando para você relevantar esse povo. E a cidade sua. Como que você vai ter que agir? Você vai ter que ir no pé dele, pedir estratégia para ele, porque com as suas forças você não vai. Cada dia é um dia. Se a gente caminhar com a nossa força, irmão, nós não vamos conseguir vencer. A força é dele, vem dele. A estratégia, a direção é dele, do nosso Pai. Nós somos imagem e semelhança do Criador. Põe isso na sua cabeça, está lá em Gênesis. Imagem e semelhança do Criador. Quem que é o Criador? Nosso Pai, nosso Deus. E Jesus Cristo. Nós somos imagem e semelhança deles. Ele levou o meu pecado e o seu na cruz sem ter pecado. Põe isso na cabeça. Imagine você colocar seu filho na cruz sem pecado para levar o pecado do mundo inteiro. É isso que tem que refletir hoje.
todos os dias da sua vida. Pense ele na cruz, com o espinho na cabeça, pregado às mãos, pregado aos pés, e levando o seu pecado lá na cruz, e ele não tendo pecado. Levou o meu pecado, o seu pecado, do mundo todo lá na cruz, sem ter pecado. Ele não tinha pecado algum. A hora que você colocar isso na sua cabeça, irmão, vai virar uma chave na sua cabeça. Vai virar uma chave. Imagina Abraão. Quer mais Abraão? Coração de fé. Ia colocar seu filho Isaac no holocausto. E o filho dele carregou a lenha, irmão. Pensou se ele levar seu filho no holocausto para Deus? E seu filho carregar a lenha ainda e não sabia que ia morrer? Por isso que foi o homem da fé, Abraão. Quer mais fé que essa, irmão? Colocar seu filho no holocausto e carregar a lenha ainda. Fazer a fogueira. Acender a fogueira e no último minuto do segundo tempo ele colocou um cordeiro. Falou não, e veio um anjo. Colocou um cordeiro no lugar do filho para fazer o holocausto. Imagina você colocando seu filho para morrer, irmão. Você quer mais fé que essa? Vira outra chave na cabeça nossa também. Minha e sua. Aí depois você fala, mas Abraão foi o pai da fé. Foi mesmo, mas você fazia o que ele fazia? Você fazia o que ele foi fazer? Você fazia o que ele foi fazer? Você quer fé maior que essa, irmão? Colocar seu filho para a morte? E você não falar para o seu filho que ele ia morrer? Vamos refletir, pessoal. Vamos refletir, a coisa é séria. Deus está nos chamando para nos salvar. Só fica na escassez quem quer. Só fica na escassez quem quer. Só carrega o Egito quem está querendo carregar. Porque o Egito já ficou para trás. Ah, Alexandre, mas como carrega o Egito? Resolvendo o problema do seu pai e da sua mãe até hoje. Que você não entendeu que o casamento é você, sua mulher e seus filhos. Seu pai e sua mãe virou amigo. Ô louco, Alexandre, mas aí você me machucou. Machuquei, porque você não entendeu o que é o casamento. A partir do momento que você coloca isso na mão, a aliança, ela não tem emenda. Primeiro, começa aí, ela não tem emenda, a aliança. Qualquer aliança que você pegar, ela não tem emenda. Só que você fez uma aliança com Deus. Quando você colocou isso no dedo, você fez aliança com Deus, depois com o seu cônjuge. Seja ele mulher ou homem. Você fez aliança com ele, com o seu cônjuge. É essa aliança. Você fez aliança com Deus, depois vem seu cônjuge. Vou dar exemplo meu. Primeiro vem Deus, depois vem eu, depois vem minha esposa. Mas por que eu? Porque eu sou sacerdote da casa. E vocês ainda não sabem que o sacerdote é o homem. É o provedor. Ele que sai para a guerra, para a batalha do dia a dia. Para trazer o recurso, só que a nossa esposa tem nossa função aqui em casa também. Ela é cuidadora. Ela tem que cuidar do nosso lar. Cuidar da nossa roupa, cuidar da nossa comida. Um depende do outro. E você tem que colocar Deus no centro de tudo. Porque aí vai chegar o cordão de 3 dobras. Não vai se arrebentar porque Deus está no centro da sua vida. Ele quer a transformação sua por um todo, irmão. Ele não quer meia transformação. Ele vai te restaurar, te transformar por inteiro. Só que a gente tem que fazer a nossa parte. Eu tenho que fazer a minha esposa tem que fazer a dela, os filhos têm que fazer a parte dele, e assim por diante. A transformação é individual também, não é coletiva. Não é coletiva. Vai ser coletiva a hora que você está pronto. Aí vai ser coletivo. Mas enquanto não, vai ser transformada individualmente. Cada um tem a transformação que merece, irmão. E não adianta pular processo. Não adianta dar jeitinho. Não adianta pegar atalho. A caminhada é essa, tem que enfrentar essa caminhada. É isso que Deus está falando para mim e para você. Quem busca a direção do Senhor caminha com segurança lá. Está falando no verso 7 a 8. A explicação dele, do pedacinho do versículo. Quem busca a direção do Senhor caminha com segurança. Por isso que nós temos que buscar Ele.
Ele que vai dar de segurança. Terceiro pedacinho do versículo. A obediência levou ao milagre. O que levou ao milagre? A obediência de Davi. Aquela cidade de Ziclag. Está no verso 9 a 20. De 1 Samuel capítulo 30. Davi obedeceu. Davi fez o quê? Obedeceu. Encontrou o caminho até os inimigos e recuperou tudo o que havia sido roubado, sem perder absolutamente nada. Ele restaurou a cidade por inteiro. Por isso que Deus falou, o Senhor falou para ele: persegue, alcança-o. Você vai alcançar, persegue e você vai alcançar os seus inimigos. E ele foi, perseguiu, recuperou tudo que foi roubado, destruído naquela cidade, sem perder absolutamente nada. Eu e você às vezes está perdido. Temos que perseguir nosso inimigo para combater, para nós achar o que foi roubado, meu e seu. Sair dessa conta bancária, sair desse problema familiar. É isso que nós estamos precisando fazer, como Davi fez aqui. Porque Deus vai restaurar por inteiro. Hoje, esse pedacinho do versículo quer dizer o quê? O milagre acontece quando fé e obediência caminham juntas. Eu falei agora de pouco. Às vezes nós não estamos tendo resultado porque nós estamos na fé. Nós estamos tendo pouca fé, pouca obediência. E como que a gente quer ver a vitória do nosso Pai? Não vai ver, irmão. A conta não fecha. Conta não fecha. Não adianta você ser obediente, mas você está com pouca fé. Não adianta você estar na fé, mas está sendo desobediente. Não adianta nada. É os dois juntos. O que falou aqui? O milagre acontece quando, Alexandre? A fé e a obediência caminham juntas. Faz uma semana que eu estou falando em obediência. Faz uma semana que eu estou falando em fé, um devocional. Deus continua restaurando aquilo que parecia impossível recuperar na minha vida e na sua. Ele está chamando eu e você para recuperar as coisas perdidas da nossa família, da nossa vida, do nosso casamento, da relação com nossos filhos, às vezes, que estamos perdidos também. Ele vai nos restaurar a vida inteira, todas as áreas da nossa vida. Temos que colocar ele no centro de tudo. Como ele fez com Davi, temos que colocar no pé dele os problemas meu e seu. Ele dá discernimento, diretrizes para mim e para você agir. Só que é um dia após o outro, irmão. Às vezes você está aflito com o que vai acontecer amanhã, terça-feira. Não, é hoje, segunda, calma. Calma. É hoje que você tem que enfrentar o seu dia. É hoje, dia 3. Dia 4 não chegou ainda, irmão. Pede estratégia para ele hoje. Agora, acabando a live, pede estratégia. Quarto pedacinho do versículo se encontra no verso 21 a 25. Davi dividiu os despojos também com os homens que ficaram para trás, porque estavam cansados e não puderam lutar. Olha lá, ele também foi atrás do pessoal que estava cansado. Ele dividiu as tarefas também, o pessoal. Hoje, no reino de Deus, há graça e justiça. Olha lá, no reino de Deus há graça e justiça. Nem todos estão na mesma condição, irmão. Mas Deus valoriza tanto quem está na linha de frente, quanto quem permanece fiel no lugar que recebeu. Às vezes você não precisa estar na linha de frente. Deus está vendo o que você está fazendo. Ele reconhece também. Porque você está sendo fiel também. Você não está na linha de frente, mas você está sendo fiel. Quinto pedacinho do versículo se encontra no verso 26 a 31. Depois da vitória daquela cidade de Ziclag, que Davi restaurou perante o Senhor, depois da vitória, Davi compartilhou os despojos com os anciãos de Judá, da tribo, reconhecendo que a conquista veio das mãos do
Senhor. Não foi da mão de Davi. Pelos olhos humanos, foi Davi que venceu. Mas pelos olhos espirituais, negativo. Quem venceu foi o Senhor. Porque pela força de Davi ele não conseguia reconstruir aquela cidade de Ziclag. Pela força humana ele não conseguia. Ele só conseguiu porque ele foi procurar o Senhor. O Senhor deu a direção, fez ele agir. Depois que ele deu a direção, caminhou em obediência e fé. Por isso que Davi conseguiu restaurar a cidade. E a conquista não veio dele, veio do Senhor. Davi reconheceu isso. Eu e você também temos que reconhecer isso. Todos os dias. Se nós vencemos o dia 3 hoje, é porque Deus fez nós vencermos. Não foi nós que vencemos, foi Ele. Toda a honra e toda a glória para Ele. Não é para mim e para você, é para Ele. Nós só temos que ser gratos. Outra coisa que eu falo, pessoal. Nós estamos aqui para administrar o que deu Deus para mim e para você. Nós temos que ser bons mordomos e administradores. Porque Deus só quer que nós multipliquemos os bens. Vou lá na parábola dos talentos. Deu 5 para um, 2 para um e 1 para outro. O que deu 5 saiu multiplicar, o que deu 2 saiu multiplicar. E o que deu 1 enterrou o talento. E aí? Voltou para cobrar os 3. Que deu 5, multiplicou para 10, beleza. Servo bom e fiel. Beleza, vem para cá. O que multiplicou por 2 foi para 4. Servo bom e fiel, vem para cá. E o que teve 1? Quis justificar. Dá o jeitinho, ficou com medo, enterrou. Na justificativa, Deus pegou ele no pulo. Falou o quê? Pelo menos no banco você podia colocar esse dinheiro que pelo menos o juro eu recuperava. Nem que não fosse multiplicar por 1 ou por 2, mas pelo menos o juro eu pegava desse dinheiro que eu te dei. Aí que ele fez? Tirou do que teve medo, enterrou, multiplicou para 10. Que recebeu 5 e multiplicou para 10. É isso que vai acontecer comigo e com você, irmão. Se nós não multiplicarmos o que nós temos, administrar bem o que nós temos, Deus vai tirar de nós e vai colocar para outro que está multiplicando. Aí você não vai entender porque você está perdendo as coisas. Aí você vai culpar Deus ainda. Ah, porque Deus não me ajuda. Ah, porque Deus não sei o quê. Ah, porque Deus não sei o que lá. Não, irmão. Deus está te colocando no muito. Só que você não está percebendo. Aí você perde. Aí você vai se afastar mais ainda de Deus. Mas mesmo assim Deus está te chamando. É isso, irmão. Tem que entender isso. É o que eu falo. Tem que viver mais a Bíblia. Tem que viver mais. Falei esses dias. Não adianta a pessoa saber o versículo de cor, só que não está vivendo a Bíblia. É mais fácil ela viver a Bíblia do que conhecer o versículo de cor. Não adianta. Tem que viver a palavra. E o símbolo da palavra, sabe o que é? É a espada, irmão. Aqui, ó. Provo para você que é a espada aqui, ó. Aí, a espada, ó. Final da Bíblia, King James, 16:11. Aí, ó. Essa é de estudo. É a espada. Nós temos a nossa arma. É a palavra, irmão. É a espada. A Bíblia é a espada nossa que nós temos na mão. É uma arma nossa. É dela que vai sair a cura, é dela que vai sair a transformação. Só que temos que estar de coração disponível. Coração disponível. Coração disponível para quem, Alexandre? Para o Pai. Que o meu Pai é o seu Pai. O Pai é soberano, é eterno. Nem o seu pai carnal quer o bem seu, que nem o Deus quer. Ô louco, mas está me ofendendo. Tô. Porque às vezes você não teve nenhum amor do seu pai, mas Deus tem um amor por você. É isso. E ainda você se afasta dele. Às vezes o pai fala que você não presta ainda. Até hoje. Você escuta isso. Ah, você não vai dar em nada. E você transmite isso para o seu filho. Esse é o Egito que você carrega.
Esse é o Egito, que seu pai falava para você antigamente, você está falando para o seu filho hoje. E ainda você fica bravo com seu filho. Para com isso. Tira esse Egito de você. Põe Deus no centro. Põe seu casamento na frente. Seu cônjuge, seus filhos. Esquece de seu pai. Seu pai virou amigo seu. Esquece, seu pai virou amigo. Virou um parente seu. Você tem que ter a honra dele, tem que ter tudo dele. Só que tem que ser amigo. Ele é amigo seu. A família sua é você, seu cônjuge e seus filhos. Ponto. E Deus. A hora que você colocar Deus no centro, você vai entender o que eu estou falando. Aí sua família vai estar restaurada, seu pai vai ver a mudança, vai querer vir. Aí você vai falar, não pai, quem está transformando eu é Deus. Quer entrar na jogada? Bora. É isso que ele vai fazer com seu parente. Com seu pai. Quer entrar no jogo? Vamos entrar então. Eu te ajudo. Só que você vai ter que pagar o preço. É isso. Porque ele vai ver a transformação em você, na sua família. Só que você tem que estar com o coração disponível. Coração aberto para Deus entrar. E vai acontecer que nem Davi aqui, ó. Ele vai dar força, vai dar diretriz, você vai andar na fé, você vai ter que ser obediente. É isso. E perseguir. Persistir. Perseverar. Amar. Perdoar. Tudo isso nós vamos ter que fazer, irmão. Na caminhada nossa. Ter compaixão. Como ele agia. Como nosso pai agia na época. Da Bíblia aqui. Como agia em Gênesis, como agia em Êxodo. É isso. Na passagem inteira da Bíblia. Tem que agir como ele agia. Eis-me aqui, Senhor, o que queres que eu faça hoje? Se perguntar. Se Deus estivesse aqui, ele gostaria que eu estivesse lá? Se perguntar. Não, então não vai, irmão. Se seu pai não gostaria que você fosse lá, você não vai. Ah, gostaria que eu fosse lá, então você vai. Mas se ele falar não, irmão, se seu coração sentir que não é para você ir, irmão, é Deus que está falando. Esquece, não vai. Não vai que vai dar zebra. Não vai. É isso, irmão. Tem pessoas, irmão, que estão na caminhada que sente o cheiro da pessoa quando ela está perto da pessoa. Ela sente o cheiro do coração, ver se a pessoa é boa ou não. Ó o que Deus faz com a pessoa. Ela sente o cheiro do coração que está perto da outra pessoa e fala, não, essa pessoa não é boa para mim. É isso que Deus faz comigo e com você. É isso. Até um cheiro a gente sente. Você já sentiu arrepio quando você vai a algum lugar? Arrepiou o corpo inteiro? É Deus falando. O ambiente aqui não está bom. É isso, irmão. Tem que ter mais discernimento. Deus vai dar para nós, para mim, para você, discernimento, conhecimento, entendimento e sabedoria da palavra todo dia. Só que nós temos que fazer nosso papel. Temos que estar em movimento. No sofá não vai transformar ninguém, irmão. Me desculpa. Na televisão, menos ainda. Nas notícias, menos ainda. É a Bíblia. É a oração. Você pode ligar só a televisão. Hoje, a maioria delas tem YouTube. Põe numa pregação. Põe numa palavra da Bíblia. Põe no louvor. É isso, irmão. Sai de rede social. Rede social você pode até ter, mas tem que saber como você está usando. Porque também prejudica a rede social. Tudo vem para nos atrapalhar ou para ajudar. Temos que ter discernimento para tudo isso. Rede social, televisão, rádio, música que você está escutando. Até isso tem que ter discernimento, irmão. Dependendo da lei da música, tem que sair fora. Você tem que sair fora. É isso, irmão. Por isso que eu falo, Deus quer a transformação completa, não quer meia transformação. Tem pessoas na live aí que estão na caminhada, eles sabem o que eu estou falando. Eles sabem o que eu estou falando. Eu não estou falando besteira aqui. Estou falando a palavra. Não estou falando nem de religião. E também não falo. Porque eu não carrego placa de igreja nenhuma aqui. E eu vou na igreja, mas não carrego placa nenhuma. Só que outra coisa que eu falo,
Você tem que ir na igreja se alimentar da palavra, porque lá é o templo do Senhor. O pastor, ou quem quer que seja, está recebendo a mensagem do Senhor para transmitir para nós. Basta nós alimentarmos lá e trazer para a nossa realidade aqui em casa. Não adianta nós sair na igreja, sentar bonitinho lá, escutar o que tem que ser falado e chegar aqui e você não faz nada. Não adianta nada, a conta não fecha também. Você está sendo desobediente. O que está falando aqui. Não adianta nada, irmão. Tem que trazer para sua casa, para sua realidade, ser transformado. Se alimentar, trazer e refletir. O que é bom, beleza, o que não é, você já descarta. E acabou. Isso é conhecimento, isso é discernimento, isso é entendimento. Que nós vamos chegar na sabedoria, irmão. Deus está colocando nós. Deus quer que a gente entenda. Deus quer que a gente tenha discernimento. Está lá em Provérbios, tudo que eu estou falando isso aqui. Lê Provérbios, você vai ver. Primeiro que fala, conhecimento. Segundo, entendimento. Depois, terceiro, discernimento. Em Provérbios está essas três coisas. Entender, conhecer, entender e discernir. Para depois chegar à sabedoria. É esse o processo. É esse o processo. E você está lá na igreja, você está sendo alimentado por nosso Pai. O pastor ou quem quer que seja está recebendo a palavra e está transmitindo para você. Dentro da igreja. Certo? O pastor está lá ou outra pessoa está lá recebendo a palavra. O pregador está lá, está recebendo a palavra. Mas quem está recebendo? O Espírito Santo está agindo nele para transbordar para você aqui. Sentadinho lá. Só que daí você tem que trazer para você na sua casa. O que você aprendeu lá. E mais com a Bíblia na sua casa, lendo com os seus filhos, tudo junto, família, enfim. Você vai se fortalecer. É isso. A caminhada nossa é essa, só que temos que estar com o coração disponível. Como o Davi estava. Que nem eu falei, Davi não ia construir a cidade com a força dele, a força do Senhor. O primeiro passo que ele fez, procurou o Senhor. O Senhor deu as estratégias, a direção, ele fez ele agir. Ele agiu, ele perseguiu os inimigos. Perseguiu os inimigos, enfrentou os inimigos e venceu. Só que quem deu essa força para ele foi o Senhor. E ele reconheceu que a força não vinha dele, vinha do Senhor. É isso, ele reconstruiu a cidade. É que nem eu falei, a cidade pode ser a família destruída, uma conta financeira sua negativa. É isso, irmão. Deus está chamando você para reconstruir, ser transformado. E a conclusão? Perdão. Quinto pedacinho do versículo. A gratidão reconhece a fonte da vitória. Está no verso 26 a 31, de 1 Samuel capítulo 30. Depois vocês leem aí. Depois da vitória, Davi compartilhou os seus despojos com os anciãos de Judá, reconhecendo que a conquista veio das mãos do Senhor. Então, todo milagre deve resultar em gratidão e generosidade. Temos que ser grato que Deus deu para mim e para você até hoje. Todos os dias temos que ser grato. Quem entende que Deus é a fonte da vitória, aprende a repartir as bênçãos recebidas. Repartir o pão. Às vezes um mendigo bate na sua casa e você fala que não tem, mas você tem para dar. Dê para ele. Pensa que aquele mendigo que bateu na sua casa, pedindo comida, pensa que se fosse Deus pedindo para você algo. Pense nisso. Pense nisso. Aconteceu isso comigo. Eu ia dar um botijão de gás pro camarada. Só não dei porque a casa dele estava fechada, não tinha como entrar. Um botijão de gás, irmão. Dei carona para ele, dei tudo. Fui até o fim. Mesmo eu tendo um pouquinho de coisa que tinha ali, naquele camarada, mas fui em frente. Desconfiança eu tive. Estou sendo de coração aberto para vocês. Aconteceu 2 meses atrás. Final de tarde. E fui até o fim. Peguei meu carro, levei ele, chegou lá, não tinha, a irmã dele não estava lá, não deu para colocar esse botijão lá dentro, e não sei o quê. O que fizeram? Fui num bar, coisa que eu não vou.
Tem pessoas que me conhecem aqui e nunca fui. Fui, mas poucas vezes quando estava no mundão. Mas não era frequentemente. Pessoas que me conhecem aqui sabem o que eu estou falando. O que acontece? Fui com ele no bar, fiz o cara passar meu cartão na maquininha para pegar o dinheiro. Cobrou 10%. Falei, não, beleza, o cara tá precisando do dinheiro, vamos fazer isso pro cara. Dei o dinheiro para ele, larguei ele na casa, lá onde estava trancado, e vim embora com o botijão de gás. Esses dias atrás, nem falei para minha esposa, eu fui buscar meu carro. Fui trocar o para-brisa, que quebrou. Fui a pé. O camarada me ligou, ó, o carro tá pronto. Beleza, eu vou na caminhada. Fui. Quem que eu vejo? O cara do gás com o carro na mão, irmão. Eu vi aquilo, fiquei meio assustado. Mas eu falei, bom, ele tem a dívida dele com Deus, né? Se ele mentiu para mim, então, se no momento ele está passando necessidade, ajudei e tal, beleza, mas a conta dele é com Deus. Você está entendendo a jogada? Se fosse outro Alexandre, eu já tinha xingado, já tinha murmurado, já tinha chegado aqui e falado um monte com a minha esposa, eu fiquei quieto. Eu vi aquilo, eu fiquei quieto. Porque eu já estava desconfiando na caminhada que tinha algo errado ali. Eu já conhecia ele de outras passagens. Aí ele falou para mim, você tem uma Bíblia? Eu falei, cara, não tenho no momento para te dar, senão eu te daria. Não tenho. Mas o que aconteceu com você? Eu falei, Deus transformou eu, a Bíblia transformou. Fui falando para ele no carro. Fui falando. Mas hoje eu vi ele com o carro. Falei, então, tinha coisa aí, né? Tinha coisa. Só que ele vai ver com Deus. Deus está vendo o que ele está fazendo. Se ele pediu isso aí para dar o jeitinho, a dívida dele é com Deus, não é comigo. Minha parte eu fiz. É simples assim, irmão. A dívida dele está com Deus. Se ele enganou eu, o problema é dele com Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele vai pagar. Deus vai fazer ele pagar de alguma forma. Como ele faz nós também pagarmos de alguma forma as coisas. Então, tranquilo. Mas eu vi ele com o carro, dirigindo o carro. Generosidade. Quem entende que Deus é a fonte da vitória, aprende a repartir as bênçãos recebidas. A chave que faltava para você acessar o seu milagre não é apenas esperar por um agir de Deus, mas fortalecer-se nele, buscar sua direção e obedecer a sua voz. Olha lá, obediência de novo. Temos que obedecer a voz dele. É que nem eu falei. Se você sentiu no coração que não é para você ir lá, irmão, não vai, irmão. Não vai. Porque Deus está falando com você. Só que temos que estar com o coração aberto, coração disponível. Temos que ter oração mais. Temos que andar mais na fé, mais perseverar, mais crer. Acreditar mais no nosso Pai. Assim como Davi. Quem confia no Senhor descobre que Deus é poderoso para transformar perdas em restauração. Tristeza em alegria e derrota em testemunho. Transformação sua, irmão, vai ser testemunho para outras pessoas. Restauração sua vai ser testemunho para outras pessoas. Por isso que as pessoas têm testemunho, irmão. Porque foi a transformação. Testemunho não é em vão. Todos têm um testemunho. Para quê? Para que outras pessoas, se tiver na mesma situação, elas vão sair, porque você saiu. É para isso que serve o testemunho, para ajudar outras pessoas. Não é porque a pessoa fala, mas todo mundo tem testemunho. Tem testemunho. Porque se ele ficar quieto, ele não vai transformar. O testemunho dele vai transformar outras pessoas. Você também tem problema na sua casa. Quando Deus fizer você sair do problema, você vai ser testemunho para outras pessoas. Você vai falar para outras pessoas o que aconteceu na sua vida com Deus transformando você e sua família. É para isso que é o testemunho, para ajudar outras pessoas. Quando Deus dirige seus passos, como dirigiu de Davi,
O impossível se torna oportunidade para um milagre. Olha lá. Qual foi o milagre de Davi? Restauração da cidade, restauração do povo de Ziclag, da cidade que estava destruída. O milagre veio, a vitória veio. Mas quem deu a vitória? O Senhor. Davi reconheceu. É isso. Porque Davi estava na obediência, estava caminhando na fé. É isso que Deus quer de mim e de você. Mais fé, mais obediência. Para mim e você ver o milagre que Ele tem para mim e para você. É isso. Essa é a explicação de 1 Samuel capítulo 30, que fala para nós lermos nosso devocional. O capítulo 30 de 1 Samuel, o título é Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Ziclag é uma cidade. Ela foi destruída e Davi restaurou. Depois vocês leem o capítulo inteiro. Amém? E tem a explicação de Ziclag também. Quem chegou tarde na live, volta um pouquinho antes que eu coloquei a explicação de Ziclag também aqui. E agora, a frase final do nosso devocional de hoje, do dia 3 de agosto, é essa. A resposta para o seu milagre pode estar na generosidade com aqueles que você menos espera, irmão. É que fala o nosso devocional também. Deus colocou um homem no caminho de Davi que ele nem esperava para poder ajudá-lo. Então, às vezes, a minha conquista, a generosidade vai vir de pessoas que você nem imaginava ter. É isso. Deus vai colocar a pessoa certa no nosso lugar, no meu lugar e no seu, para nos ajudar. Na nossa caminhada, Deus vai colocar as pessoas certas. Pessoas que você nem imaginaria que ia te ajudar, vai te ajudar. Às vezes até um inimigo seu. Às vezes até um inimigo seu, carnal. Ele vai colocar essa pessoa para te ajudar. Pessoas que você menos espera. Só que nós precisamos estar na caminhada. Não podemos estar acomodados. Temos que andar na palavra, temos que vivenciar a palavra, temos que orar, joelho no chão, que nem eu falo. Você quer vencer a guerra, irmão? Joelho no chão. A guerra é vencida com o joelho no chão. A sua oração vai chegar nas pessoas lá que você está pedindo para que seja transformado. A sua oração vai fazer diferença para as pessoas ao seu redor. A oração tem poder, irmão. Por isso que ela é vencida de joelho no chão. Coração disponível. Deus só quer nosso coração. Porque Ele sabe que transformando o coração de uma pessoa, meu e seu, todas as áreas da sua vida vai ser transformada. Tudo. Aí nós vamos colocar Deus no centro de tudo. Mais forte nós vamos ficar. Colocando Deus no centro de tudo na nossa vida. É Ele. Tudo para Ele. Toda a honra e toda a glória é para Ele, não é para mim, não é para você, é para Ele. Nós somos bons mordomos e administradores do que Ele está dando para mim e para você, só isso. Sabemos que se eu e você morrer, nós temos nosso Pai. Nós vamos com o nosso Pai. É isso, irmão. Porque vai ficar tudo aqui nossos bens. Nós só estamos administrando. Só que a partir do momento que você aceitou Jesus como seu único Salvador, Ele já está agindo em você, irmão. Você aceitou isso, Ele já está agindo em você. Ele já está agindo. Depois vem o batismo, depois vem outras coisas, é outra coisa. Mas a partir do momento que você aceitou Ele como seu único Salvador, irmão, Ele já está agindo em você. Ele já quer ver sua transformação. E quanto mais duro nós formos, mais Ele vai insistir para nós. Ainda dá tempo. Ainda há tempo para a transformação, para a restauração, que nem falou aqui no devocional. Ele quer restaurar a minha vida, quer restaurar a sua. Quer dar vitória para mim, quer dar vitória para você. Ele é nosso Pai. Ele nos criou. Ele sabe o que tem para mim e para você. Nós não sabemos nada, irmão. Nós vamos descobrir na caminhada. Por isso que o processo é processo. Não é jeitinho, não é atalho. Temos que enfrentar os desafios. Se o desafio veio para nós, temos que enfrentá-lo. Não podemos terceirizar. Temos que nós enfrentarmos. Porque se Deus colocou esse desafio para nós.
Ele está fazendo um teste conosco. A prova. Ele está colocando nós à prova todos os dias. Para ver nosso comportamento, para ver nossa obediência, para ver a nossa fé. Para que nós possamos avançar, irmão. É isso. A prova dele, que ele coloca nas nossas mãos, é para nós avançarmos. Porque ele quer ver nosso comportamento. Ele quer ver a nossa reclamação, se a gente está reclamando muito. Ele quer ver se nós estamos desistindo no meio do caminho. Tudo isso nós estamos sendo testados, irmão. E é dia após dia. E é dia após dia. E é dia após dia. É isso, irmão. Porque ele está vendo o coração meu e seu todos os dias. É isso. Só que tudo isso é para o nosso bem. Porque você acha que você subir num degrau, você acha que você está livre dos problemas? Não, irmão. É mais problema ainda. Só que se você tiver com o problema ainda carregando, você não vai conseguir avançar. Você não vai conseguir enfrentar o outro problema que está lá na frente, no outro degrau. É isso, irmão. Deus nos capacita todos os dias. Deus que está capacitando eu, Deus que está capacitando você. É isso. Temos que passar pela prova, irmão. Pelo processo. É isso. E Deus quer que nós avancemos. Deus quer. Cabe a nós. Cabe a nós fazer a nossa parte. Amém? Quero que você tenha um dia produtivo e abençoado no dia 3. Quero que ele revista você e sua família, cabeça, as plantas dos pés. Como fala em Efésios, com a armadura dele, que ele nos deu. Quero também que ele blinde você e sua família, da cabeça às plantas dos pés. E blinde sua casa também, para que nenhum mal possa adentrar, aonde vocês estiverem e em suas casas também. Amém?